Você busca saúde, equilíbrio emocional, yoga, nutrição inteligente, anti-envelhecimento e biohacking. Está começando Estratégias para a Plenitude, com Bruno Bartlett. Então está começando mais um Estratégias para a Plenitude e hoje eu tenho a alegria de conversar com a Lilian Cruz, professora de yoga há mais de 25 anos, tem um caminho bem interessante e a gente escolheu para nortear a nossa conversa hoje um tema que é muito interessante e muito importante na tradição do yoga, que é devoção, né? E em sânscrito seria bhakti, ou bhakti. E então nós vamos falar sobre como que ela começou a jornada dela de yoga e todo esse papel da devoção que é tão importante na tradição do yoga, que pouca gente compreende, mas que é muito importante. A ciência cada vez mais tem mostrado que práticas de gratidão e de devoção também contribuem para processos curativos e também contribuem para processos de plenitude. Então, Lilian, muito obrigado pelo convite e vamos falar um pouco sobre esse tema que eu acho que é tão importante e obrigado por aceitar e partilhar a sua história, seu conhecimento sobre isso. Gratidão, eu que agradeço. É uma honra falar com você, né? Eu sou muito grata e muito devota também ao seu trabalho. Te considero um mestre aí do assunto Muito do obrigado. yoga, do Hatha Yoga. Muito obrigado. Então eu queria te perguntar, para quem não te conhece, o que você contasse um pouco da sua chegada no yoga, né? Quais as linhas que você começou a estudar e a praticar e até se transformar professora de yoga. Uhum. Quero, assim, até antes de falar disso, nesse final de semana eu estava dando um módulo do curso de formação e eu nunca deixo de falar de você porque ficou muito gravado, assim, né? Os cursos que eu fiz com você, muito gravado no sentido das instruções que você trouxe, dos cuidados com a cervical, com posturas invertidas, né? Hoje a gente abre o Instagram, abre as mídias e tudo que a gente vê, a gente fazendo postura invertida e assim, sensualizando inclusive muito assim o yoga. E eu sempre trago para os meus alunos as instruções com relação a isso, que não é necessário, que tem que tomar muito cuidado, enfim, que isso não é o yoga, que a gente, assim, né, existe uma redução hoje por questão da mídia, ou do yoga postural moderno, da questão corporal, né, uma redução, assim, muito grande, assim, de se pensar em yoga apenas como asanas e pranayamas, né. Gostaria de interromper o episódio um pouquinho para falar alguns recadinhos para vocês. Primeiro, eu vou lançar um curso de yoga para os brasileiros, né? Todos que me acompanham sabem que eu tenho dado aula só em inglês, mas devido às requisições, eu vou voltar com uma aula por semana em português, uma aula online aos sábados de manhã. Vai ser um curso de janeiro a maio, ao comecinho de maio. Então, vão ter aulas práticas e também umas aulas teóricas. Então, para quem está interessado, de repente, em participar do curso de formação, é uma boa oportunidade de se aprofundar no tema. Outro recado importante é que eu convido vocês a me apoiarem no Patreon. Lá vocês acessam muitas das minhas aulas em vídeos, pequenos cursos, e vocês podem fazer também requisição de vídeos. Você pode fazer sua pergunta e eu respondo em vídeo, comentando, fazendo algumas análises, demonstrações também. Por exemplo, agora nesse domingo, dia 5 de dezembro, eu vou oferecer um satsanga, né, um satsanga online, em inglês, porque a maior parte dos meus alunos hoje em dia usa o inglês como uma língua comum, e eu vou abordar o tema Deus, divindade e devoção na tradição do yoga. Super interessante. E se você é apoiador do Patreon, você pode participar desse satsanga. E eu costumo fazer pelo menos um satsanga por mês. Então, é uma oportunidade de estudar e se aprofundar um pouquinho mais no yoga. Então, considere apoiar lá no Patreon. É baratinho
e você acessa um conteúdo bem interessante. É isso. Espero que gostem do episódio e tentem deixar seus comentários no Instagram, que isso ajuda bastante, tá bom? Curtam. Enfim, eu sou zootecnista, a primeira formação foi em zootecnia, que não tem muito a ver com esse processo, mas sempre fui muito ligada à música, né? Eu venho de uma família, né, de um avô músico, maestro, compositor, um pai que tocava, então assim teve a música muito presente. E da zootecnia, por questões assim, eu acabei indo, conheci alguma coisa assim que me tocou demais na questão corporal. Eu fui para o Rio de Janeiro e eu fiz uma formação em dança contemporânea de 3 anos, não era uma formação de uma vez por mês, né? 3 anos todos os dias em terapia e recuperação motora através da dança, que me trouxe assim um trabalho muito profundo de consciência corporal, de técnicas corporais, Feldenkrais, Alexander, Laban, consciência corporal, mas até então o yoga, eu não tinha o mínimo interesse pelo yoga, conheci o yoga dentro dessa escola, mas não me tocou, eu não estava preparada para receber esse conhecimento, embora eu já tivesse visto meu pai fazendo posturas invertidas, plantando bananeira, eu já tinha lido o livro Autoperfeição com Hatha Yoga, do Hermógenes, que também, né, eu tive a honra de conhecer o Hermógenes pessoalmente, de travar uma relação assim com ele. Isso foi muito transformador também, ter lido o livro dele, mas ainda... E num outro momento eu estava fazendo a formação holística na Unipaz e eu conheci a minha mestra, a doutora Susan Andrews, ou Didi Mitra, e Conheço. quando eu vi ela falando, aquilo tocou meu coração de forma muito profunda. Eu fui para o ashram dela, né, aqui no Brasil, Porangaba? Em Porangaba. na cidade de Porangaba, e ali eu fiquei por uns 10 anos seguindo a formação dela em biopsicologia, um trabalho de 3 anos muito profundo, mas eu repeti o curso dela, eu continuei fazendo. Minhas filhas eram pequenas, eu levava minhas filhas, a minha filha cresceu, fez medicina, e antes de fazer medicina foi morar no ashram dela. Então eu tive uma relação muito profunda de estar ali, né? E dali eu recebi o nome espiritual dela, que foi Lalita, e foi através da linha do Tantra, né? Uma das últimas mestras tântricas, pelo menos que eu conheço, do Tantra da mão direita, porque o Tantra também é muito ramificado, tem mão esquerda, mão direita, Tantra branco, Tantra vermelho, Tantra preto, né? Eu também estudo um pouco de Tantra, porque eu também dou essa matéria no meu curso, até para desmistificar, né, do Neotantra, enfim. Então, eu recebi esse nome dela, segui o trabalho dela por muito tempo, um trabalho de Bhakti Yoga também. Eu entrei pela Ananda Marga, ela era monja da ONG, da organização indiana Ananda Marga. Depois ela saiu, travou um caminho próprio, e eu também comecei a estudar outras linhas de yoga, né, mais ligadas ao yoga postural moderno, né? Essas linhas do Ashtanga, do Iyengar e outras linhas, do Flow, e o Vinyasa, e aí eu tive outras mestras, a Micheline Berry, Nisha Lima, Camila Reites, e também a linhagem Bhakti, Hare Krishna, Vaishnava, Vedanta, sim, muita coisa foi entrando, né? Então é uma junção, é um yoga de tudo isso, né? Que a gente vai apresentando e vai evoluindo nessa. É um mundo muito rico, né? Eu acho que final da década de 60, quando eu sei que o Srila Prabhupada foi para o Ocidente, né, e trouxe o movimento Hare Krishna, aquilo se expandiu muito, né? A gente tem, né, os Beatles divulgando bastante as ideias do movimento Hare Krishna, o George Harrison, tudo. E aí Isso. isso divulgou bastante, né, as ideias de Bhakti, mas eu acho que foi mais tarde que o Hatha Yoga, né, o yoga mais físico,
se popularizou, né? E desde a década de 90, eu acho que a gente assiste um boom mais forte, né? Desde a Califórnia e exportando muito yoga, e depois a Madonna, o Sting. E aí tem um boom o professor Hermógenes, acho que contribuiu bastante para isso no Rio de Janeiro também, né? Que ele ensinou muito Hatha Yoga. E então eu acho que nos dias de hoje, no geral, não sei se é uma impressão minha também daqui fora, né? Mas eu acho que o yoga é mais popular por essa parte física. As pessoas acabam conhecendo essa via, né, esse caminho de conhecimento do ser através do corpo físico. Mas tem muitos outros aspectos super importantes, né, como o Gnana Yoga, como o Bhakti Yoga, que poucas pessoas às vezes têm contato, porque às vezes não tem um apelo tão forte para o Instagram, né? É porque o Instagram acaba divulgando mais posturas físicas, porque não dá para divulgar muito o Gnana Yoga, ou não dá para divulgar outras partes, né? Mas Então, no YouTube se encontra tem, muita né? coisa. Tem. Então acho que trazer essa parte que é tão importante do yoga para o conhecimento do público é super importante, até porque dá para que todas as linhas físicas contenham uma abordagem devocional também, né? Que tem uma abordagem de gratidão e de tudo isso que a gente sabe que, por mais que seja um pouco incompreendido ainda pela ciência, a gente já sabe que funciona muito, né? Tanto para processos curativos, tanto fisicamente, né? Ajuda na recuperação, né? Ajuda na recuperação de pessoas que estão convalescentes, e também ajuda nos processos de cura emocional também, né? Porque o ser humano, ele sempre recorreu a Deus e as formas de Deus quando ele precisa de alguma força maior do que a dele, né? Ele precisa, de repente, suportar as perdas que a gente tem na nossa vida, né? De avós que se vão, dos pais que se vão, e esse recorrer a alguma coisa superior traz um conforto também, né? Então, Sim. aí tem todas essas linhas aí que você citou, né? Do movimento Hare Krishna, Ananda Marga, e tudo que está envolvido de devocional no yoga, que é uma resposta para esse aspecto devocional que ajuda tanto o ser humano por milênios, né? Sim, exato. O Hatha Yoga ele vai cuidar da saúde, e a saúde é importante, claro, para a nossa felicidade, para a plenitude, não tem dúvida. Isso a ciência fala, a neurociência fala, isso já está mais do que todo mundo hoje sabe que o pilar da saúde é exercício físico, alimentação e mente, né? E, enfim. Porém, na hora do sofrimento, como você falou, na hora das perdas, isso que a gente atravessou agora, essa pandemia, essa questão mundial, que a gente está muito inseguro, que a gente não sabe mais o que vai acontecer, o que pode vir por aí, isso não vai nos ajudar muito. É claro que é bom ter saúde, precisa, mas não basta, não é a totalidade, né, do yoga. E o yoga passa por essa parte, né, de fazer tudo isso que a gente vai falar dentro desse caminho, que é o Karma Yoga, o yoga da ação. A parte do conhecimento, nós estamos aqui falando de yoga, nós estamos praticando Jnana Yoga nesse momento, né? Já é um passo a mais, é super importante, e a questão do autoconhecimento, porque o propósito do yoga é muito mais do que saúde, né? É plenitude, exatamente plenitude, e o autoconhecimento é importante, porque você precisa, é aí que entra a grande pergunta, quem é você, qual é o teu propósito, de onde você veio, para onde você vai, e quando surgem essas questões, naturalmente, quem já está praticando Hatha Yoga, yoga físico, é uma porta de entrada, né? Mas é só o básico, né? A evolução vai vir para algo muito maior, que é o ouro do yoga, que é
o tesouro do yoga, que é Bhakti, né? E aí, entender Bhakti hoje, para o tempo moderno, é muito difícil, porque o que acontece? Bhakti foi um movimento, tanto quanto o Tantra foi um movimento que aconteceu no Renascimento, né? Ele já devia ser um movimento muito antigo, não sei, outros yogas que não tinha nem linguagem escrita, mas houve no momento do Renascimento, tanto no Ocidente quanto no Oriente, renasceu o movimento Bhakti. Só que o Ocidente foi para um lado materialista, é onde houve uma cisão. O Ocidente foi para um lado materialista e o Oriente foi para um lado espiritual. Eu acho que o momento hoje é se integrar isso, né, para não haver essa cisão. E eu sinto que na hora do sofrimento, na hora de qualquer coisa assim, é lançar a mão de Deus. Só que a gente ainda entra numa barganha com Deus, né? Bhakti não é isso ainda, porque a gente vai pedir para Deus curar uma doença, resolver um problema, mas isso ainda é barganha. Isso não é Bhakti ainda. Bhakti é nosso relacionamento íntimo e amoroso diretamente com Deus. E, na verdade, não é pedir nada. Não é exatamente. Essa que é a diferença, quem né? somos nós? Nós vamos controlar Deus? Se a gente está falando de algum aspecto que a gente nem sabe nem como lidar com isso, então o Bhakti é um aspecto muito íntimo, muito amoroso, é a busca de pedir devoção. Meu mestre, inclusive, fala, se você tem que pedir alguma coisa para Deus, peça por devoção, sabe, para despertar a devoção em você. É porque a gente, no Ocidente, a gente tem uma visão muito contaminada dos valores católicos e cristãos no geral, né? Então a nossa visão de divindade, eu acabei de voltar hoje, por isso que eu me atrasei um pouquinho, Lilian. Eu voltei agora de Roma. Foi a primeira vez que eu estive em Roma. E aí eu visitei, eu vi lá como que a cidade, ela tem assim milhares e milhares de igrejas e como que tudo que veio depois de Cristo, né, foi fundamental para a construção do mundo ocidental. Dá para ver isso, né? Dá para ver como que as imagens todas. Eu tive no Vaticano também, então você vê lá a Capela Sistina e vê todas aquelas imagens que remetem. Tanto é que tem aquela imagem lá de Deus tocando no dedo do homem, sabe? E Deus representa aquele senhor barbudo. E no mundo indiano, Brahman, o absoluto, ele não é um criador, ele é tudo. Ele não é uma personificação de um homem barbudo. Ele é tudo, ele é Om. Então, para a gente entender, né, no Ocidente, entender essa abstração, o que é o todo, que é. Porque a gente sempre se recorreu a ter um velhinho barbudo como o criador de tudo. É difícil. E aí no mundo hindu é uma coisa completamente abstrata, é a substância, né? Tudo. E aí claro que tem as personificações, né? Como o Bhagavad Gita mostra que há a personificação de Krishna, ou de Shiva, ou de Hanuman, de tantos outros, mas como representações daquilo que é incompreensível. Né? Até no Bhagavad Gita se fala muito essa palavra, o incompreensível, o todo incompreensível. Então aí a gente fica nessa dificuldade de entender essa imensidão, né, incompreensível, imensurável do absoluto, né, de Brahman. E então as práticas, pela experiência que eu tenho com yoga também, as práticas que buscam essa imersão no Supremo, essa imersão no absoluto, é uma prática também de entrega, né, de aceitação da nossa limitação, da nossa capacidade de não compreender tudo isso. É uma entrega, é uma aceitação e é uma devoção, né, para
para essa beleza toda, né, que é o absoluto. Então é por isso que é muito, eu entendo que é muito difícil para o Ocidente, que é tão visual e tão objetivo, né, de ter um Jesus, de ter só essas figuras, né, simplesmente entender que Deus ele é homem, ele é tudo, ele é o absoluto. Não é? Você sentiu isso? Você se sentiu incompreendida quando você começou a... Muita confusão, assim, olha, é muito difícil isso. Toda vez que eu estou fazendo algum curso, que eu trago pessoas para o meu curso, e eu trago o Loka Saxidasa, que tem doutorado em ciência das religiões, né? Ele dá um módulo no curso que se chama Mitologia, Cosmologia e o Sânscrito, né? E assim, eu sempre faço, eu fico ali que nem a primeira aluna, assim, sedenta por compreender tudo isso. Porque eu também venho de um cristianismo, de um catolicismo, de um batizado, de ir na igreja, de comungar. Eu tive uma cisão muito grande quando eu li Krishnamurti. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a ler a ciência oriental, e foi por Krishnamurti, né? E aquilo eu tive um choque muito grande. Eu parei, aí eu fiquei uns anos assim que eu não queria mais ouvir falar em religião, em Deus, em nada, porque mexeu muito comigo. Eu só tinha 14 anos. Com 14 anos eu li os 3 evangelhos, São Mateus, São Lucas, então aquilo assim, eu não tinha, né? E aí passaram muitos anos, mesmo no trajeto do yoga, foi muito complicado. Então, o que acontece? A gente acaba entrando no caminho de Gyanana, de estudar Sim. as escrituras, de estudar Patanjali, Krishna, e tantas pessoas que estão trazendo aí, né? Psicologia, né? E aí o método de estudo de Gyanana é interessante, porque se a gente quiser desenvolver amor, desenvolver... Aí fica uma pergunta, né? Eu trago uma pergunta que o meu mestre, né? O meu mestre é Shri Shri Anandamurti, que, né, desenvolveu a ONG lá, Ananda Marga, eu chamo de Baba. Ele faz uma pergunta assim, num assunto sobre devoção. Será a devoção algo natural para os seres humanos? Natural ou não? Será que a gente está buscando isso, precisa aprender, ou isso é natural? Eu pensei muito sobre isso, até porque você me chamou para falar desse assunto, e eu voltei a pensar, né? E eu comecei assim a pensar o seguinte: eu acho que nós temos a potencialidade dentro do nosso coração, porque senão a gente não estaria procurando por isso. A gente não estaria procurando yoga, conhecimento, assim como nós procuramos dentro do caminho aí, né, do Vedanta vai falar dos 4 caminhos, o budismo vai falar do caminho de Artha, Dharma, Artha, Kama, Dharma e Moksha, né, liberação. Procurar por proteção material é natural, faz parte. Né? Construir cercas. A abelha gira em torno da flor porque ela precisa se proteger, ela precisa se reproduzir, ela precisa se alimentar, nós precisamos da questão material. É básico, mas alcançado essa questão, surge uma outra questão, a questão do prazer, de curtir a vida, que é o kama, faz parte. Nós vamos buscar diversão, relacionamentos, comunicação, sexualidade, enfim. Mas aí isso não basta. Daí surge a questão, a terceira busca do ser humano é o Dharma, é o nosso propósito nessa vida. E existe um propósito comum a todos os seres humanos, que é nos tornarmos humanos e além de humanos, né? Ir além, que é essa questão que nós estamos travando aqui, para uma última questão que é a nossa liberação, a nossa liberdade. Então, eu acredito que a devoção é algo que mora dentro da gente, a busca por Deus, por devoção, é natural, só que está adormecida. Assim como o yoga, ele é a ciência de despertar a nossa potencialidade adormecida. Inclusive os nossos poderes latentes, psíquicos. Né? E o maior poder e o máximo do que o yoga pode nos trazer é a devoção. Tudo isso que vem antes são ferramentas, asana, pranayama, meditação é ferramenta para desenvolver. Agora tem uma...
de divindade, porque nós somos divinos. Mas aí a gente entra num campo assim muito paradoxal, porque assim, eu sei que é inerente ao homem. Você vai ver, eu li o Yoga, Imortalidade e Liberdade do Mircea Eliade, que era também estudioso das religiões. E Uhum. assim, o cultuar uma árvore, cultuar ao sol, cultuar uma cachoeira, cultuar um rio, cultuar a natureza é uma coisa inerente. Você vê nos índios, né, nos indígenas, nos povos esquimós, você vê ruínas aquela, acho que é Göbekli Tepe, que parece, se não me engano, é a ruína mais antiga que se tem e é de um templo. Então, assim, o homem ele sempre buscou alguma coisa do superior, uma coisa com compreensível. Transcendental, Mas né? também, muitos dos grandes problemas que a gente viu na história da humanidade também é fruto da religião, vamos dizer, né? Dos absurdos que a Igreja Católica já fez e dos absurdos que continuam sendo feitos no Brasil, por exemplo, com as novas igrejas que assustam tanto porque acabam sendo muito mais uma fábrica de dinheiro, um comércio de político do que... Manipulação, poder. Então aí fica nisso. O que é a devoção? Ela é um instrumento de comunicação com algo superior ou ela é um instrumento de manipulação de massa? Ou será que a devoção não tem nada a ver com isso e quem estraga tudo isso é o homem? Né? Acho que tudo isso, né? Eu acho que as religiões trazem uma confusão, uma divisão, uma cisão, quando nós estamos falando de união mística com Deus. Às vezes aparece a figura do guru, né? A gente tem na filosofia, na tradição indiana, a figura do guru, que traz o sentido de aquele que nos encaminha para a luz do entendimento, né? Para a sabedoria. Os verdadeiros gurus, porque está cheio de falso guru também. Na Índia, dentro do yoga, É. dentro das religiões, isso daí vai vir e é despertar, né? Como Cristo falou. O próprio Cristo, quando ele derruba as mesas lá do templo, né? Tem essa passagem no Evangelho, quando ele vê o templo dele sendo habitado por comerciantes, ele vai lá e ele tem uma reação violenta. Ele não era um bonzinho, né? Ele era na casa do meu pai, não, né? Aqui não é lugar disso. Então tem essa confusão, esse aproveitamento, e eu acho que cabe às pessoas que estão dentro do yoga, que têm um discernimento, que realmente estudam yoga e querem levar a tradição e a chama do yoga pura e limpa, esclarecer isso mesmo, essa conversa, nossa, é maravilhosa. Mas aí o que acontece? Esses templos, né, a natureza, essa devoção à natureza, ao sol, à lua, aos templos, assim, eu vou falar da visão, então, né, oriental disso tudo dentro, inclusive, porque também tem muitas visões dentro da tradição oriental, né? Assim, a gente às vezes vendo esse monte de divindade, Krishna, Ganesha, Lakshmi, essa diversidade da cultura da Índia, da beleza, né, fica parecendo que é uma religião dualista, né, que tem um monte de Deus. Isso é confusão também. Na verdade, a visão não, só existe um Deus que se manifesta de diversas formas. Inclusive, ele assume diversas formas, tá? E, na verdade, vai além, não é que só existe um Deus, a visão, pelo menos dentro da onde eu, né, não existe um Deus só, tudo é Deus, não é que tem um Deus, é que tudo isso, a visão Bhakti realmente, assim, tudo isso é Deus, tudo está dentro da mente de Deus, né? Então, assim, é como se Deus, né, a visão lá do Vedanta, do Vaishnava, é como se Deus, ele também, tudo isso são raios de Deus, ele também assumisse posições, manifestações, né? E a ideia de que Krishna
é uma manifestação direta. Ele mesmo encarnou um avatar, como um avatar, para vir trazer esse conhecimento e ensinar, né, para a gente ser devoto dele, para a gente desenvolver amor por ele, né? Ele fala quem é ele, como é ele traz esse conhecimento, né, de Bhakti. E ele é um avatar, ele é uma manifestação direta. E ele vem falar mais do que isso, que devoção, né, não é fugir para os Himalaias, para as cavernas, ficar em extrema oração. Porque na hora da batalha lá, né, do Kurukshetra, quando Arjuna se vê tremendo, fala, não posso enfrentar essa guerra, meu arco caiu, eu estou trêmulo, eu não posso entrar nessa guerra onde eu vou ter. E aí ele vai passar esse conhecimento, não, você tem que lutar. Então, assim, qual é a essência disso tudo? É viver essa vida que nós estamos vivendo na materialidade, diante de tudo isso que está acontecendo, é o capitalismo, mas ele fala o seguinte, faça tudo, é uma palavra dele, né? Ele fala, ó filhos de Kunti, né? Kunti era o nome da mãe do Arjuna, né? Uma rainha. Faça tudo isso, comer, cozinhar, caminhar, amar, lutar, trabalhar, como uma oferenda a mim, como uma lembrança a mim. Aliás, enquanto você está falando aí, eu queria, porque eu sei que esse podcast ele vai ficar por muito tempo aqui gravado, né? As pessoas vão achar a nossa conversa. Então, eu sei que pode até se transformar isso depois numa fonte de estudo sobre o tema. Então, eu queria deixar aqui algumas coisas registradas para quem vai ouvir a gente no futuro. Primeiro, quem é interessado nesses temas e quer ter uma compreensão um pouco mais racional ou intelectual sobre o tema, tem esse livro que eu mencionei, do Yoga, Imortalidade e Liberdade, do Mircea Eliade. Tem, eu acho que super importante, porque eu não vou indicar direto o Bhagavad Gita para as pessoas, porque isso vai dar um nó na cabeça, né? Mas tem esse livro que eu acho super importante. Tem um trabalho que está no YouTube, deixa eu ver se eu acho rápido aqui, com certeza você deve conhecer, se não, é a Canção do Divino Mestre, que foi musicado em português. Conheço Que é, Nossa, eu trouxe ele várias vezes em Rio Preto. olha, tem aqui, para quem não está, quem está assistindo no YouTube, vai Eu não conseguir ver. consigo. Lembra o nome dele para mim? É o. É Rogério Duarte. Não, então não é ele. Tem outras gravações. Mas aí tem gravações, tem a participação do Gilberto Gil, tem da Aham, eu Elba tenho. Ramalho. Né? Sim. Essa capinha aqui, ó. Eles cantam o Gita. Eu tenho esse CD. É maravilhoso. Sim, É um teatro, parece um teatro, né? sim. Cantar. É o Caetano, o Gil, a Gal. A Gal também parece Tem ser. a Gal, tem o Ah, Chico não é a Elba. César, tem o Chico. Não, tem a Elba também. Tem a Elba. Tem o Geraldo Azevedo. Isso, tem ele também. É Né? uma forma de. Eu vou indicar um outro caminho para quem quiser. Tem o livro e tem o curso dele, chama Caminho 3T, do Giridhari Das, que é um Já ouvi devoto falar. de Giridhari Das. Ele tem um livro que chama Caminho 3T e ele facilita muito esse conhecimento do Karma Yoga, Jnana e Bhakti. E Muito tem bonito. um outro autor que eu queria recomendar para quem é interessado nesse tema, que é o filósofo Spinoza. O Spinoza, ele, pelo que eu sei do mundo ocidental, ele é aquele que consegue fazer fazer uma descrição que eu acho que ela é mais fácil para nós ocidentais entender o que é Brahman, porque ele fala de substância, ele usa esse termo substância para descrever Deus, né? Mas essas descrições todas do Mircea Eliade, estudar a devoção humana e tudo isso, é uma coisa.
E outra coisa é o experienciar. Porque Praticar. porque independente da gente tentar ter uma compreensão sobre o tema e tentar refletir, estudar intelectualmente sobre o tema, também tem uma... Todos Isso. nós já passamos por algum evento. Eu, quando tem algum momento muito crítico na minha vida, né, por exemplo, perdas que a gente passa na vida, eu não vou recorrer a uma prática de Hatha Yoga para me sentir mais equilibrado, mais forte. Pela minha experiência, o que me traz uma certa... um calor interno, né, uma sensação de acolhimento, de experiência mais com essa parte devocional, é a vocalização de mantras. Seja simplesmente o mantra Om, ou sejam outros mantras. Então, quando você fecha a porta do quarto, né, e você sente a vibração sonora na garganta e no crânio e no corpo, aquilo tem um impacto experiencial, né? Independente de ter qualquer tipo de compreensão, porque o tema é complexo. Mas o Uhum. fato de... Eu já experienciei também o Shivaratri na Índia, que foram mais ou menos 12 horas de mantra ininterrupto. E é um estado, é uma experiência meio que meio que alucinógena até, né? Sim, sim, entra em samadhi, entra na É, força. é. Então também tem esse aspecto, né? Tem essa tentativa de compreender esse tema todo, e também tem a questão experiencial que vai além de tudo isso, que não tem explicação. Às vezes pode falar que a vibração sonora mexe com as glândulas, mexe com o timo, e isso estimula o cérebro de alguma forma, mas eu acho que está muito engatinhando qualquer explicação. Eu acho que que é inegável que existe uma experiência aí que, de alguma forma, traz um estado diferente para o praticante, né? Então, exatamente, entrou pela música, né? Esse caminho, esse foi o Chaitanya Mahaprabhu que trouxe esse movimento, que iniciou esse movimento, que depois o Prabhupada, né? E aí veio os Beatles, toda essa história. Ele disse que, eu acho que foi o Chaitanya Mahaprabhu, que em tempos de Kali Yuga, nesse tempo que nós estamos vivendo, de falsidade, corrupção, mentiras, onde só um terço da verdade aparece, não adianta ensinar Bhakti, não adianta querer praticar Bhakti da forma, né, que a forma hoje que eles ensinam que a gente pode se aproximar disso é através da música, é através do kirtan, né? Eles deram o kirtan, né, uma forma de mantra. Tem os bhajans, né, e tem o kirtan, uma forma de mantra podendo ser feito coletivamente, inclusive foi proibido, tamanha potência que isso gerou na Índia, foi guerra, teve guerra por causa disso, né? Eu estudei a história do Kirtan, né, foi proibido, esse mudra de oração que a gente faz foi proibido já na Índia, dentro das religiões, porque é muito poderoso, né? Então, ele diz que bastava cantar os nomes de Deus através dos mantras. E realmente acontece uma mágica, uma magia. Para mim, essa é a magia, e a magia que eu trago dentro de uma aula de próprio trabalho com yoga, no final, em algum momento, né, ou em momentos de sanga, enfim, é com o mantra, com a música. A música tem esse poder de mexer com esse estado. Pode ser que mexa com a neurofisiologia, vai explicar, vai vibrar coisas, vai tocar, enfim, tudo isso é fato, a fisiologia do corpo. Porque se você põe um samba, vai acontecer uma fisiologia. Se você põe um rock, mas um mantra é uma fórmula perfeita, sagrada, a própria língua, né, do sânscrito não é uma língua material, né, é uma língua recebida, é uma língua que as próprias palavras vão mexer com os chakras, né? Ali as vogais do sânscrito são 50 vogais que têm relação direta com os vritis dos chakras. E, enfim, tudo isso é ciência.
Mas realmente o que você falou, tem algo a mais que vai lidar com o coração, com a questão amorosa, né? Que é derreter. Tem a questão do ego, né? Que é um desafio muito grande. E aí eu acho que tem o mantra, tem o mudra, tem posturas de yoga também, a balasa, por exemplo. Eu antes de fazer uma aula de yoga, eu fico meia hora, uma hora ali meditando e em balasa. Eu não tenho como não fazer balasa e não entregar a minha prática para que eu seja um canal, para que não seja eu, a Lilian ou a Lalita ou um ego. Então, a minha aula ela é meio que eu não sei explicar, né? Mas não, eu não estou sozinha. Eu não faço muito como eu quero. A parte técnica das ferramentas, da transição de postura, de pranayama, de asana, de conexão, ela foi estudada, ela é técnica e eu só posso trazer isso porque eu estudei. Mas a parte mística... É uma arte, né? Porque você tem que falar coisas que só naquele momento que você vai saber que você deve ou não falar, né? Eu entendo. Vem pela boca da gente. E eu uso muito a música, e não só os mantras, eu também toco na aula, eu também uso diversos instrumentos, né, de tambor a sinos, a maracas, ao violão, depende da aula. E aí é a coisa que tem que vir ali. E o pessoal adora, sai chorando, sai derretido. Então, isso que eu queria falar uma coisa, assim, nesse podcast a gente sempre está interessado e curioso em descobrir os estilos de vida, as práticas que resultam numa vida longa e feliz. Porque existem o que eles chamam em inglês, né, de blue spots, né, os pontos azuis no mundo, nos lugares onde as pessoas ultrapassam os 100 anos. Aí tem na ilha de Okinawa, tem na Sardenha, se não me engano, tem umas regiões do mundo que as pessoas têm algumas características do estilo de vida em que resultam numa longevidade e uma vida numa terceira idade feliz. Né? Porque tem pessoas assim de 30 anos que são ranzinzas e tem pessoas de 90 anos que estão sempre contando piada. Aliás, eu vou deixar registrado aqui uma piada que meu avô me contou. Meu avô está vivo, ele está com 94 anos. Olha. E aí eu falei com ele pelo telefone, assim, pelo algum aplicativo que a gente falou, e aí ele falou, olha, sabe de uma coisa? Deus já me chamou. Só que como eu sou surdo, eu não ouvi. Então assim, ele tá sempre bem-humorado. Assim, não é que ele não tem dores físicas. Tem dores nas articulações, tem problemas de saúde, mas ele tá de bem com a vida. Então, por isso que eu queria entrar nesse assunto, né, para a longevidade, para o envelhecimento feliz, para a gente transformar em pessoas que conseguem percorrer o percurso da vida feliz. Você acha que a devoção é fundamental ou não? Você acha que é possível a pessoa chegar nos 94 anos sendo sempre feliz, sem devoção? O que você acha? Então, aí eu acho que entra tudo, que as práticas físicas vão ser importantes, mas são insuficientes, né? E você vê, a nossa doença, a base da doença do ser humano, até o Hermógenes tem um termo que ele usa, normose e egoesclerose. Não sei se você já viu, né, esses termos dele. Então, assim, parece que a base, eu trago um assunto dentro do meu curso, porque yoga pode curar, e porque vinyasa pode curar também. Então, fui estudar um pouco sobre as doenças, né? Não cada doença, mas qual é a doença que está por trás de todas as doenças? Por que a gente desenvolve doenças? É claro que além de um estilo de vida, que faz parte, então um estilo de vida na alimentação, exercícios e mente, né, vai fazer parte. Tem a questão genética, tem os fatores genéticos e tem os fatores ambientais, né, que interferem.
Porém, parece que tudo isso interfere só 5%, muito pouco. A neurociência também já estudou isso e fala que fatores genéticos é 5%. Então, parece que a cisão do ser humano, o sentimento de separação, né, o sofrimento humano, né, o medo, a separação, essa busca por poder, dinheiro, proteção incessante, porque a busca pelos desejos que não vão acabar nunca, porque quando você consegue resolver o teu desejo, ele não é mais um desejo. Então nós temos uma busca incessante por desejos, né? E toda essa história de devoção, ela vai se resumir nisso, a busca por aquilo que é imutável, que é infinito. Uma satisfação plena, né? Então, assim, eu acho que a prática de Bhakti, falando em termos práticos mesmo, né? Usufruir dos poderes, dos prazeres materiais, tá bem, você gosta de tomar um vinho, tomar uma cerveja, se reunir com seus amigos, mas você pode fazer isso de forma saudável, equilibrada. Você pode ir atrás do dinheiro, até porque hoje a gente vive nesse mundo e não é para te abdicar, mas tem limite. Você tem que saber que tudo isso é finito, que não vai resolver o teu sofrimento, e praticar Bhakti nesse sentido de yoga, né? Eu acho que o yoga, quem não buscou yoga ainda, quem não conhece, ou quem está iludido que yoga é só exercício físico, Instagram, realmente começar a praticar. Eu acho que isso faz toda a diferença. E esse assunto, Bruno, da longevidade, tem um lugar também, como chama? Onde tem a felicidade, onde é medida a felicidade, não é? O PIB é medido pela é no Butão. O Butão, né? A minha mestra, ela visitou várias vezes o Butão. Ela tem livros sobre felicidade, livros escritos, a Didimitra. E também a gente tem que considerar os yogis imortais, que vivem lá nos Himalaias, na Índia, que costumam descer a cada 12 anos tem aquele festival na Índia, Kumbh Mela. Né? Tem um festival onde aqueles yogis que têm 500 anos, 350 anos, tem yogis, ditos yogis imortais. E eu tenho literaturas sobre esse assunto que não foram publicadas, escrita por um americano chamado Leonard Orr, aquele que desenvolveu o renascimento, a respiração. Né? Ele escreveu 3 livros, eu tenho os 3, eu fui comprar diretamente dele, porque eu estudo esse tema, eu sou interessada. Ele tem um livro escrito Libertando-se do Hábito de Morrer, O Manual da Cura e Imortalidade Física. Então, ele fotografou, né, tem fotografia desses... E para essa pesquisa dele, ele partiu de yogis que tinham no mínimo 350 anos. Quando eu li a autobiografia do Yogi, ele tinha o Babaji, né? Que aí tinha lá, falava que tinha 1000 anos. Eu li aquilo. 2000 anos. Aí eu falava assim, olha, isso aí deve ser uma metáfora, é uma figura de linguagem, é um yogi que está lá, que tem uma vida inteligente, então ele não envelhece, alguma coisa assim. Mas aí depois que eu fui para a Índia, hoje em dia eu não duvido de nada. Hoje em dia, eu não sei, eu nunca vi, mas eu também não duvido que possa existir. Sinceramente, porque eu acho que na Índia é possível se ver tudo. Então eu sei que tem muita coisa que a gente não consegue explicar e tudo mais, mas eu acho que existe um poder muito grande, né, envolvido aí com o Bhakti, com essa capacidade de gratidão, né, de ficar grato quando você acorda. Eu acho que a gente fica mais inteligente. Vamos imaginar para alguém que está ouvindo a gente, que não acredita em Deus, um ateu. Eu acho que mesmo para um ateu, ele acordar de manhã e ele ficar grato pelo universo, ou grato pela mãe ou pai dele, ou grato por qualquer coisa que ele possa conseguir conceber, mas ele ficar grato e ele
procurar ver o belo. Ele vê o belo na chuva, ele vê o belo nas folhas das árvores, ele vê o belo na capacidade que a gente tem de respirar e a capacidade que a gente tem de utilizar o oxigênio como fonte de combustão. Se ele ficar Aham. perder algum momento com essa sensação, ele já vai ter o dia inteiro mais chance de ter pensamentos criativos e inteligentes do que ele acordar e falar: ai, não acredito, tá chovendo de novo. Ai, eu, Aham. ai, eu não acredito. Ai, que dor nas costas. Ai, esse governo. Ai, esse. Sabe? Porque Aham. essa reclamação. E por isso que talvez eu quero me inspirar no meu avô, de ver que ele está fazendo piadas assim, mais de que idade bem avançada. Mas essa atitude perante a vida, uma atitude de de bom grado, de felicidade, Humor, humor. humor por estar aqui, ela é uma atitude por si só curativa e de rejuvenescimento. Concorda? Ou seja, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, então é muito mais inteligente que ela tenha algum tipo de devoção se ela quiser viver com mais jovialidade, mesmo com a idade cronológica mais avançada. Né? Se não tiver humor, a vida não vai ser fácil. Sim. E a gratidão, né, ela é um dos niyamas, né, mencionados por Patanjali, é Santoshi. Ela Contentamento. Né? contentamento. É dito, tem um mestre tântrico, Lakshmanju, que trouxe muito conhecimento sobre isso, que a devoção, a Santoshi, né, essa gratidão, ela não pertence ao corpo físico, ela é algo do corpo espiritual. Então, mesmo que essa pessoa não queira acreditar em Deus, tem o ego dela, porque eu também tenho muita dificuldade como ocidental de ser devota, de tudo isso que nós estamos falando, faz parte de um estudo, mas existe uma dificuldade. Eu pratico isso, para mim, a minha yoga é isso, esse momento, mas que isso não é do corpo material, ela é do corpo espiritual. Então, quando você está fazendo isso, você está ligado com o corpo espiritual. Você está, assim, né, trabalhando aí de forma muito positiva, né, com o teu ego, mesmo sem querer acreditar. Não tem problema, Não tem né? Você só problema, pensa né? que não acredita, mas a ligação, você estar vivo, é a tua ligação com Deus, porque é Ele dentro de você. Eu sei que é difícil, assim, ainda mais para nós ocidentais, essa separação. É muito difícil. Ainda mais num mundo de Kali Yuga, né, com tantos problemas, com tanto É, sofrimento, né, com tanta coisa errada. Eu lembro que quando meu professor falava no relaxamento assim, Swaha, tudo está perfeitamente bem. Aí eu pensava assim, não, não tá não. Não, como assim tá tudo perfeitamente bem? Tá cheio de problemas aí no mundo e guerras, né? Então é muito paradoxal para nossa mente ver esse mundo com tanto sofrimento que existe alguma coisa superior, uma energia de amor e tudo mais. Mas é aquilo que eu estou falando. Eu acredito que se não houver uma sensação de estar grato, vamos dizer porque você tem alguma forma de desconfiar ou de não compreender as coisas do jeito que são, né, o fato de não estar grato só vai tornar a sua vida mais difícil. Você não vai se beneficiar em nada. Né? vai gerar doença, né? Vai gerar É, depressão, amargura, o coração fechado pode trazer problemas cardíacos, o câncer, né? É dito que é uma doença, né? Muito ligada à questão emocional, né? Ah, de remoer pensamentos negativos, né? Criança ferida, é uma é, série de coisas que a gente não trabalhar realmente vão culminar com doenças que começam a vir pelo campo energético, vão se manifestar no corpo físico, porque daí você também não tem amor próprio, autoestima, exatamente. né? Então você vai comer errado, vai se Exatamente. ligar em coisas erradas, né? Você vai ter hábitos que vão te levar também
a essa doença. Assim, comentando sobre o Babaji, né, a autoperfeição do yoga, eu li esse livro há muitos anos atrás, e quando eu cheguei nesse capítulo, eu me lembro que era umas 3 horas da manhã, eu estava numa rede lendo, eu comecei a chorar, eu explodi em choro. Eu falei, o que é isso que está chegando aqui para mim? Né? Isso faz muito tempo, eu nem pensava em Bhakti Yoga e tal. Depois eu acabei sendo iniciada pelo Kriya Yoga, entender um pouco de Babaji, ainda assim é algo muito complexo, né? Mas é dito que ele está além da matéria, né? Ele tem o domínio dos gunas, né? Ele tem o domínio dos 5 elementos. A gente é formado por elementos, nós somos matéria, queira ou não, vão descrever nossa formação como terra, fogo, água, ar e éter, ego e mente. Essa é a nossa formação. Então, esse avatar, ele e outros, esses milagres que a gente vê, essas coisas, então, ele dominou tudo isso. Então, ele não tem idade. Como ele diz, Deus não nasce, não morre, não está. Krishna fala sobre isso, não está sujeito à matéria, né? Não pode ser cortado, não pode ser molhado, o fogo não pode queimar. Então, é algo muito doido, porque vai envolver algo muito além, né, da matéria, que é isso que é o espiritual mesmo. Oi, Lilian, e quando eu estava pensando em falar sobre esse tema, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em chamar para bater esse papo, porque eu sei que você sempre tem kirtans no seu espaço, né? E eu percebi que tem uma energia, né, tanto em você, na maneira como você cuida do seu espaço, de muita alegria, né? As pessoas, quando eu fui lá, eu sei que eu tenho alunos até hoje, né, do seu espaço, que tem um carinho muito grande comigo. Eu percebo que tem uma energia de muito positiva, né? Eu falei, puxa, então a Lilian ela tem que me explicar essa, essa, essa abordagem que ela tem, porque tem músicas com violão, que eu já vi que você toca, né? E como é para você, né, ser essa mensageira do mundo hindu aí em São José do Rio Preto, né? Porque eu sei que no Brasil a gente tem uma tradição católica muito forte, que muitas vezes as pessoas continuam sendo católicas, né? Elas continuam sendo religiosas na visão dela, mas elas também fazem os mantras, os kirtans, os bhajans, muito, muito bem, felizes, né? Como que é para você ser essa mensageira assim dessa? Ah, olha, quando você me chamou para esse tema, eu falei, nossa, que desafio, né? Com tanta gente no mundo para você é um cara mundial, né? Assim, eu fiquei super surpresa, né? No momento eu falei, nossa, podia falar de outro assunto, da fisicalidade do yoga. Eu sou muito corporal, né? Eu trabalho muito forte assim com a questão corporal. É verdade. E depois eu falei, não, se isso chegou para mim, como, né, o yoga chegou, ou tudo que chega, então tá bom, né, vamos lá no desafio, né, e eu estou achando maravilhosa essa conversa, estou adorando essa oportunidade de falar de tudo isso. Eu, por 18 anos, todos os domingos, sistematicamente, eu fazia o Kirtan, um trabalho aberto, gratuito, nunca foi cobrado, né, um trabalho devocional mesmo. Eu chegava todo domingo, 4h30 da tarde, eu estava lá no espaço, arrumando, afinando o instrumento, preparando o altar, vela, flor, atrás de uma florzinha. E aí, quando era 6 horas da tarde, eu sou de preparar um pouco. A gente iniciava o Kirtan. O Kirtan consistia em a gente tocar por meia hora o mantra Bhavanam Kevalam. Depois eu fui introduzindo outros mantras, Om Namah Shivaya, Hare Krishna. Foi quando houve uma quebra com a Nanda Marga, porque a Nanda Marga é o mantra Bhavanam Kevalam, tal, né? E eu também comecei a avançar para outros caminhos que eu gosto muito, eu sou muito holística, até a própria Umbanda. O Brasil é riquíssimo em religiões, né? Aqui é uma mistura
igual a Índia, né? Se lá tem, parece que tem 24 línguas na Índia. Aqui tem um monte de religiões, né? É o catolicismo, mas é tudo misturado com banda, com, né, São Cristóvão, São Miguel, e eu sou devota de São Miguel também, sabe? Aqui no meu altar, ó, eu estou aqui, mas São Miguel está aqui, ó, né? Tem uma foto dele enorme, eu toco para ele, eu canto, então e tudo isso, quando passa pelo racional, é uma loucura, né? O que eu estou fazendo? Então, assim, a música, eu acho que ela põe o nosso ego no lugarzinho dele, né? E põe o nosso coração realmente, ela mexe, ela quebra a nossa resistência, né? Então, eu fiz por 18 anos esse trabalho aberto. Tinha dia que ia muita gente, tinha dia que ia pouca gente. Eu estava lá, né, tocando, cantando. A gente tocava ao vivo, banda, tem uma banda também, né? Por meia hora, né, o Kirtan Babanan Kevalam. Depois o processo era se sentar e meditar por mais meia hora. Cessava a música, cessava tudo, incenso, qualquer distração. E aí vinham outros mantras, né, mais da tradição mesmo, de entrega, puja, lia alguma coisa do mestre. Isso era um processo Bhakti que eu fiz ali por 18 anos. Eu acho que isso trouxe para aquele espaço, realmente é um espaço sagrado. Ao entrar no espaço, as pessoas se transformam, porque não é só, né? Eu acho que o espaço que a gente está também precisa ser cuidado, precisa ter esses elementos para nos ligar, mas são formas, né, da gente poder se ligar, porque a gente precisa de alguma coisa, nós precisamos, visível, ou no mínimo fazer um mudra. Quando você faz um mudra e entra em balaça e entrega, eu volto a falar, a balaça para mim é uma das posturas fundamentais, porque a hora que eu faço isso eu já me conecto. É como entrar na internet, é mais ou menos assim, né? Nós somos limitados, nosso intelecto é limitado. Mas quando você entra na internet, não é assim? Você tem o mundo. Eu estou trazendo palavras do Lokasaksi, que é um mestre também. Então, quando você entra na rede, você fica online. Entendeu? E esse trabalho de mantras e kirtans continua acontecendo, assim, porque eu sei que continua tendo mantras, você sempre posta alguma coisa disso. Por isso que eu achei interessante, porque assim, eu acho que no Ocidente, de maneira geral, eu vejo que a gente tem se direcionado para muitas práticas físicas e eu não sou contra, eu acho muito importante também, porque nessa minha caminhada de yoga, esse ano eu completo 20 anos como professor. Eu vi muita gente também que estava praticando de uma forma muito errada e produziu isso muitos machucados para muita gente, mas que nos últimos anos isso tenha se aprimorado muito. Então eu não acho ruim que as pessoas estão tendo mais consciência sobre a anatomia do corpo humano, estão preservando melhor os joelhos, a cervical, os cotovelos, os pulsos, para que a prática de yoga ela não seja um sacrifício, um autoflagelo físico, que ela seja, né, uma melhora da saúde física também. Mas aí que tá. O fato do yoga ter se transformado cada vez mais nesse aprimoramento, esse refinamento físico, eu percebo que muitos lugares, muitas escolas, muitas abordagens esqueceram desse momento de fortalecimento de algo interior, porque não adianta ter um corpo físico muito forte, muito saudável, né, que o sofrimento mental, emocional, ele pode acontecer e para que você esteja forte perante esse tipo de desafio, não é fazendo chaturanga dandasana que você vai estar preparado, né? Entendeu? Exatamente. E é isso que eu acho que a gente vai ficando mais velho, pelo menos no meu caso, eu fui começando a prestar mais atenção que não adianta você ter músculos fortes, saber fazer nauli, que se você não tiver um
uma fundação forte nessa questão emocional, você está fraco. Aí você vai ser pego pelo ego, você vai É, ficar querendo, né, cada vez fazer posturas mais difíceis e entrar é, nesse sofrimento, nessa, e acaba não sabendo, né, achando que isso é yoga, é, reduzindo o yoga é, a algo que quase nem é, né, reduzindo o yoga. Assim, eu acho que cabe a nós, né, esse trabalho que você está fazendo. Eu vi que você também toca um instrumento na aula, também traz o mantra. sim. O mantra faz essa conexão. Então, é bacana que a gente junte essa questão física, né, da É, fisicalidade do Hatha Yoga, com, com o conhecimento, falar é, também um pouco e com o Bhakti, né? Aí a gente está fazendo um yoga integral, é. né? Eu acho que isso precisa ser conversado, precisa ser pensado, porque é aquilo que eu falei. Existe uma percepção, né, uma intuição que isso é um assunto super importante, que é uma via que pode trazer muita força, mas ao mesmo tempo, ó, eu vi que tem trabalhos feitos até fora do Brasil sobre como que esse movimento nos últimos anos no Brasil, com essa os neo-evangelismos, por exemplo, que estão acontecendo no Brasil, como que isso é perigoso para diversos aspectos, né? Tanto de fake news quanto em via política. E aí fica aquela questão: puxa, será que o mundo seria melhor sem religião nenhuma? Será que o mundo seria melhor se as pessoas não tivessem, né, nenhum tipo dessa. É que tá, são muitos temas muito delicados, né? Porque o misticismo, ele necessariamente não é a devoção, né? Por isso que eu achei que o tema mais importante da gente abordar era a devoção, porque a devoção ela tá por trás de qualquer linha religiosa, de qualquer sensação de gratitude, independente de qual via, né, a pessoa está se inclinando, e aquilo por si só já é uma nutrição, né? Independente dela precisar se filiar a uma religião, Sim. né? Então, é por isso que essa experiência de amor, essa experiência de alegria, eu acho que ela é impagável, né? Por isso que eu vejo. Aliás, é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Eu falo assim, ó. Acho que eu devo ter falado lá na sua escola. Eu falei assim: se está fazendo uma linha de yoga que ela está te causando problemas de saúde, ansiedade, para. Agora, se Dor você. no dor na É, mão. para. Agora, você faz uma linha de yoga que você está ficando com uma saúde física e está ficando feliz, tá certo. Essa é uma linha que funciona, entendeu? Então é isso que eu vejo também. Eu vejo que você fala assim, você é mundial, tudo. O que eu vejo assim, poxa, eu vejo que seus alunos eles estão felizes, eles estão saudáveis. Isso é maravilhoso, sabe? Às vezes a gente no Brasil também tem isso, viu? Hoje em dia eu acredito, sinceramente, que muitas vezes a gente acha yogas de mais qualidade no Ocidente e no Brasil do que assim na Índia, em qualquer lugar, sabe? Então, às vezes, por isso que eu te perguntei o que você acha de ser mensageira, porque às vezes a gente nem percebe, mas a gente está fazendo um trabalho super bacana e super avançado e a gente nem se dá conta. É verdade, não se dá mesmo. Muitas pessoas vêm falar para mim, eu encontro pessoas assim que tiveram a vida transformada, absolutamente, e falam, assim, trazem elogios que eu falo, mas assim, eu não estava pensando nisso, né? Eu não, né? Não, sei lá, não estou tendo consciência de que isso está acontecendo. E eu queria falar uma coisa para você, eu estou escrevendo um livro, né? Eu não sei quando isso vai acontecer, se vai acontecer, porque eu não tenho noção, porque eu sou uma analfabeta digital. Você viu a dificuldade de entrar aqui. Então, assim, eu posto muito pouco no Instagram, e agora eu não tenho mais assessoria
pessoas me ajudando. Desde a pandemia as coisas mudaram muito e eu sou totalmente analfabeta, então eu não consigo dar um curso online. O meu curso é 100% presencial, e então é para 15 pessoas, não é para 100. E agora eu estou com um curso de especialização. Eu tenho o curso de formação em Vinyasa, Hatha Vinyasa, e agora eu estou lançando em março um curso de especialização em Vinyasa. E que eu quero trazer para o mundo um pouco, eu quero escrever um livro porque não tem material sobre Vinyasa, nem no Brasil, e eu procurei muito para falar da história do Vinyasa, da história do Asana, tem muito pouco material. Então eu estou começando a escrever porque eu quero desmistificar também essa questão do Vinyasa, que Vinyasa é saudação ao sol, que Vinyasa é o movimento da respiração, né? O casamento da respiração com o movimento, que é a respiração. Então, assim, eu estou fazendo estudos de Vinyasa que vão muito além de tudo isso. O entendimento de Vinyasa como essa conexão é muito tântrico também, porque ele tem as suas raízes no Ashtanga Yoga, no Iyengar Yoga, no Patabi Jois, enfim, mas ele tem raízes no yoga pré-clássico e no yoga tântrico, então é um trabalho muito conectado à natureza, uma aproximação muito grande da natureza, e nesse respeito dos ciclos, e aí trazendo isso para a aula, para dentro da salinha de aula, é o material que você vai lidar naquele momento. Então, assim, não é aquilo que eu quero trazer, hoje eu vou fazer assim, assado, porque a técnica é isso. Não, a técnica já está introjetada, eu não tenho dúvida da técnica, que vai ter o Jai, Pranayama, que vai ter saudação ao sol, que vai ter sequência de posturas, permanência, respiração, vai ter tudo. Mas, para mim, Vinyasa é olhar para o momento presente, é viver aquele momento presente, é olhar para aquelas pessoas que vêm da rua perdidas, desalinhadas, com um flow negativo, carregadas. Sem concentração nenhuma, né? Exatamente. E assim, o que vai acontecer hoje? Tem alguém com dor de cabeça? Tem uma lua cheia no céu? Está chovendo? Está frio? Está calor? E aí que eu faço o trabalho Bhakti, aí que entra a entrega, que entra assim, eu sou só um canal. Faça de mim um canal e eu estou aberta. E eu não estou dando aula sozinha, né? Existe um campo aberto, né? Eu acho que essa é a magia, é o diferencial. É a técnica, tudo isso que o Vinyasa traz, que o Hatha Yoga traz, né? Mas com tudo isso, que a música, que o mantra, que o kirtan, que a oração, a gente faz oração, a gente escuta o aluno, a gente olha para o aluno e eles adoram. Quando traz a música, alguma coisa, nossa, aí termina e fala assim, mas era você que estava cantando? Achei que fosse uma música. Eu falo, não era eu, não era eu. Que legal, Lilian. Fantástico. E eu espero que tudo vai chegando, as pessoas certas, porque eu sou muito limitada mesmo, muito limitada. Hoje o mundo é digital e eu estou no mundinho presencial. Então, assim, isso para mim hoje, falar com você é uma honra muito grande. Mas eu fico feliz. Eu, assim, se você tivesse uma dica para assim, para essas pessoas que, muitas vezes, as pessoas que vão nos ouvir, também é gente que, acho que a maioria é gente que já tem um interesse grande pelo yoga e por esses temas. Mas muita gente também é gente que está conhecendo agora, que não tem muita ideia do que é o yoga, que não tem muita ideia do que é o Bhakti, né? Tanto da parte física, na parte de saúde física, de alinhamento e tudo mais, fortalecimento, mas também dessa parte de interiorização e de conexão consigo. Então, assim, para essas pessoas que estão começando agora nessa jornada, o que você diria? O mesmo que você diz, que eu tenho certeza que você diz, né? Pratique com consciência, pratique com autoconhecimento, com amor, cuidado com a fonte que você, porque também está cheio de... As pessoas estão praticando muito pela internet e eu tenho visto também pessoas que totalmente lesadas, não tem como você olhar para o dedão do pé, o joelho, então tem que ser muito devagar é bom e menos é mais, né? Quando se trata de internet, de aula física pela internet. Então, assim, pratique o Hatha Yoga,
né? Procure fontes, né? Procure saber quem é o mestre daquela pessoa, de onde ela vem, cuidado. Pratique a parte física, mas também estude, procure estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho a tradição do yoga. E aí tem, nossa, o Fernwehrstai, quando as pessoas me pedem, eu também indico muito o Jorge Fernwehrstai, a tradição do yoga, o Hermógenes, enfim, algumas literaturas, né? Se a pessoa não está num ponto de ler um Gita, mas a própria internet está trazendo muito Gita, Patanjali, a nova Acrópole, né? A gente tem muito conhecimento assim dentro. Então, pratica um pouquinho Gyanana, né? Conhecimento do yoga, para você saber que yoga é muito mais que aquilo, e entrega. E se ajoelha e entrega tudo isso, porque nós somos muito limitados para entender isso tudo. E na medida que você vai praticando Bhakti, a entrega, a devoção, oração, amor, né? E o mantra, procure coisas né, caminhos pelo mantra, porque os mantras trazem esse estado amoroso. O mantra é uma fórmula que limpa a nossa mente, né? Ele reseta a nossa mente, não precisa muita coisa, né? Tem mantras lindíssimos, tem linhas lindíssimas, eu sigo vários, né, assim, que trabalham com essa linha, o Satya Yoga, lá do Primbaba, aí tem o mantra Prabhupada Padyagu, tem o Hare Krishna, tem o Om Namah Shivaya, tem várias linhas, né, incríveis, né. E agora, dia 5 de dezembro, eu faço um evento que eu faço todo ano, tradicional, que é o Japa 108 Gayatri. Então, o Jala Banda, que é uma banda que eu cultivo, assim, que a gente estuda, compõe, toca mantras, toca músicas de rezo também, música espiritual brasileira, xamânicas. Então, a gente tem essa tradição de fazer o encerramento do ano, assim, com o Japa 108 Gayatri. O Gayatri, né, é um mantra fundamental, importantíssimo na Índia, né, um mantra de 5.000 anos. Eu faço um trabalho com música antes, com psicoacústica, meditação com instrumentos musicais, para dar uma acalmada, e aí a gente vai cantar algumas versões do Gayatri, tocando, chega no momento que vai crescendo tanto a energia que as pessoas bailam o Gayatri, né? Tem os mudras também do Gayatri, e, nossa, o pessoal adora, todo ano vem, assim, é um evento tradicional da escola. E quem quiser participar, acha informações lá no Instagram do... Está na página do Corpo Consciência, do Yoga Corpo Consciência, deve estar lá na minha página do Instagram, Lilian Cruz, ou Lalita Devi, com V mudo. Está nas páginas da escola, já está assim. Eu vou deixar o link né, o perfil da escola e o seu perfil aqui na descrição do podcast, do vídeo, para que o pessoal te encontre. Eu queria só dizer que eu adorei a nossa conversa muito, que é uma alegria a gente pensar sobre esses temas e que eu espero que no futuro a gente se encontre de novo para fazer mais aqui o episódio. Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar, aí você vê se você quer falar sobre isso também, mas assim, me ocorreu que a gente conversar sobre a arte de dar aula é uma coisa super rica. Sim. Porque por isso que você comentou também, a gente tem que estar aberto e com uma atenção tão grande para olhar o aluno e tentar fazer com que aquela experiência seja frutificante, né, para o aluno. Então, a intuitividade tem que ser super forte, né? Então, de repente, fica isso aí de tema para as nossas próximas conversas. Gostei, porque é o tema desse curso de especialização que eu vou dar. É voltar para professores de yoga, é só para professores, e ali tem vários assuntos sobre o Dharma do professor. É muito interessante o Dharma do professor de yoga, porque tem vários Dharmas. O professor de yoga ele se transforma em vários aspectos ali. Dicas para os professores, estou trazendo vários assuntos assim... detalhados sobre dar aula. Então, Então, vem de encontro, estou de acordo. É muito rico.
É muito rico, porque, assim, para dar aula, eu lembro quando eu comecei a dar aula, tem essa questão, quando você ensina, você quer dar uma prática de yoga que seja ao mesmo tempo condizente com as possibilidades e necessidades do aluno, mas também que não seja simplesmente uma massagem no ego do aluno. Aham, Que exato. seja, que seja também alguma coisa que você está ajudando ele transcender o ego dele. E isso é muito difícil, porque tem muitas abordagens que simplesmente fazem do yoga aquela experiência assim tão bela de cheiros e cores e sons e voz, que aí o aluno ele, ele fica mais ali preso essa abordagem prazerosa, né? E também e fica um pouco menos capaz, talvez, de lidar com aquilo que ele não gosta. Eu Aham. lembro que uma vez a minha professora, a Jamília Ansolim, ela falou assim, ó, as posturas que você Eu fiz não aula gosta... com a Jamile. Eu É, conheci a é. Jamile. Ela que me formou professor. Para mim, ela é muito importante no caminho do yoga. E ela fala assim, a postura que você não gosta é aquela que você mais precisa. Nossa, aquilo para mim era uma coisa assim que eu engoli, assim, porque fazia todo sentido. Mas enfim, eu acho que a gente vai ter mais assuntos para voltar aqui. Então, muito obrigado por aceitar participar, uma alegria mesmo. Muito obrigado. Espero que a gente se veja logo e que a gente continue nesse caminho do yoga. Olha, Bruno, eu te agradeço assim humildemente, de coração, por essa oportunidade mesmo. E depois você me manda como é que eu vejo tudo isso, porque meus alunos todos querem ver, porque você é Sim, conhecido aqui. Eu falo muito de você e muitos alunos fizeram curso com você. E eu não sei nem como que eu lido com isso. Eu não sei nem como é que eu estou aqui, né? O meu grau é e fiquem abertos, sim, a tua visita ao Brasil de novo, que o Brasil precisa de você aqui. Rio Preto está de portas abertas, a minha casa também, agradeço muito. gratidão. Então, até breve, até breve. Até breve, namaskar. Namastê, namastê. E continue firme cultivando saúde, mente tranquila, yoga, nutrição inteligente e suas estratégias para a plenitude. Até a próxima.